Essa não é a primeira nem a última vez que eu falo sobre rap nessa página. E vai muito pelo que eu acredito também sobre a psicologia e seu papel social. Você falar a língua da maioria da população, saber compreender todas as dificuldades e implicações que envolvem sobre o contexto social que elas vivem, se torna essencial para a compreensão integral do indivíduo. Nesse sentido, a cultura é essencial para a constituição do sujeito, e não há como falar em cultura no Brasil sem passar por Racionais. Na década de 90, dois episódios violentos marcaram negativamente a história do Brasil, sendo eles o Massacre do Carandiru em 1992 e a Chacina de Candelária em 1993. Diante do cenário de extrema violência que marcava as periferias de São Paulo e de todo o Brasil, o grupo emergiu como uma voz em comum de todos aqueles integrantes das periferias. Porém, somente em 1997, ao lançar o álbum Sobrevivendo do Inferno, que o grupo atingiu seu ápice. Álbum este que teve sua construção musical tanto quanto estética também, como uma forma de como sobreviver em todo aquele contexto social violento, ou seja, no inferno. No álbum, o grupo conseguiu integrar todos aqueles que viviam dentro das comunidades, tanto considerado trabalhador, tanto criminoso, tanto usuário de drogas. E como ele conseguiu abranger isso? Fazendo uma forma de não julgamento das histórias contidas dentro da comunidade. Um exemplo é na música Estou Ouvindo Alguém Me Chamar, no qual Mano Brown também descreve a história de um criminoso, fazendo alusão às dificuldades e todas as implicações que fizeram Guina, o sujeito da música, chegar até a vida do crime. Lembro que um dia o Guina me falou que não sabia bem o que era amor, falava sobre a sua infância. Uma mistura de ódio, frustração e dor, de comédia humilhante pra escola, usando a roupa dada de escola. E ter um pai inútil, digno de dó, mais um bêbado, filha da puta. E só sempre a mesma merda, todo dia igual. Ser feliz aniversário, Páscoa ou Natal, longe dos cadernos, bem depois. A primeira mulher, 22, prestou vestibular no assalto do busão, e numa agência bancária se formou ladrão. E aí, João, e não se sente mais inferior. Aí, neguinho, agora eu tenho meu valor. E antes que se instale o seu imaginário, o grupo não faz apologia ao crime. Pelo contrário, todas as músicas que têm um contexto no qual o personagem da música entra para a vida do crime, todos eles têm um final trágico. Para a psicanálise, a sublimação é considerada como um mecanismo de defesa do ego, no qual traz uma pulsão que é socialmente rejeitada e negada para uma pulsão socialmente aceita. Não necessariamente de forma artística acontece sublimação, podendo acontecer em diversos âmbitos. Entretanto, a música também é uma via para que possa ocorrer a sublimação. Voltando a olhar para as condições sociais que o grupo emergiu, é inevitável que o ódio e os sentimentos ruins não aparecessem dentro daquele contexto. Porém, como Djamila Ribeiro fala nesse vídeo, o grupo conseguiu sublimar todo o sofrimento advindo das condições sociais em que eles estavam inseridos. Eu acho que organizar o ódio é importante, porque a gente, quando está numa realidade de muita desigualdade, muita violência, claro que a gente vai sentir ódio daquilo que a gente está vivendo. E aí, às vezes, a gente, nessa expressão do ódio, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que claro que são legítimas, mas muitas vezes que a gente acaba fazendo mal pra gente mesmo, fica uma coisa meio até kamikaze, muitas vezes. E eu acho que eles conseguiram organizar o ódio de uma maneira brilhante, eles canalizaram isso pra música. E em uma entrevista ao programa Roda Viva, Mano Brown fala sobre qual é o papel do rap dentro desse cenário. Sim, a música é presente, né? A música ela tem que ser pelo menos companheira do cara. Ela não precisa ser o pai, nem o psicólogo, mas ela tem que ser pelo menos companheiro. Muitas vezes você quer ter do seu lado um companheiro, não um psicólogo, e nem um pai, nem um padre, nem um pastor. Você quer ter um companheiro, que pelo menos vive as mesmas coisas e vai trocar ideia com você à altura, não de cima para baixo. Então eu falo pros manos do rap, o nosso rap não tem que ser professor, nem que ser exemplo, nem líder, tem que ser pelo menos companheiro dos manos. Companheiro das pessoas, pra gente estar de igual, ombro a ombro, entendemos, mano. Pegando um gancho na fala de Brown, dá pra gente relacionar com o nosso vídeo anterior, no qual falamos sobre acolhimento. Você tendo uma música que compartilha com você todas aquelas dificuldades que parecem tão presentes na sua vida, também é uma forma de você se sentir presente e validado.
Isso também nos leva a pensar sobre o papel da psicologia. Se nós sabemos que a cultura é fundamental para a compreensão do sujeito, por que ainda há muita resistência em tratar sobre esse tema? Porque há muita resistência em analisar, escutar, apreciar uma obra que, sem exageros, pode ser considerada como uma das maiores revoluções culturais do nosso país, no qual foi um divisor de águas para a música popular brasileira, que antes partia de um pacto conciliatório, no qual exaltava a mestiçagem num plano nacional, e depois de Racionais teve uma invertida nisso. Como denúncia de todo genocídio e todas as violências sofridas pelos moradores periféricos, o grupo emergiu como uma nova forma de música popular brasileira. Na caixa de perguntas que eu realizei aqui nesse Instagram, perguntando o que você sentia quando escutava Racionais, apreciei diversos relatos, desde aumento de autoestima, representatividade, compreensão da vivência, etc. O que evidencia a importância do grupo Racionais para a nossa história e para a constituição de sujeitos. Isso também ressalta a necessidade de voltar o olhar para a música popular brasileira, mais especificamente para o rap, do qual relata a vivência de diversas pessoas. Pessoas essas que às vezes nem chegam dentro de uma clínica, nem chegam a realizar um atendimento psicológico por toda a sua vida, o que nos leva a pensar, será que a psicologia é para todos? No papel, deveria, mas na prática. E qual a nossa responsabilidade social diante desse tema? Como eu sempre falo, não há como construir psicologia sem um olhar político, não há como construir psicologia sem um olhar social, e não há como compreender o Brasil sem passar por Racionais. E é isso, meus trutas. Vou deixar aqui todas as referências que eu utilizei, inclusive os dois MCs que apareceram ao longo do vídeo são eles, o Cachopa e o Mateuzinho THS. Vou deixar o link das músicas deles aqui, tanto quanto o perfil também. Essa é pra você, essa é pra você, porque essa é pra você, essa é pra você, descendente de escravo, que não teve direito à indenização. Olha só, aí o filme, uma negra, uma criança nos braços, solitária na floresta de Congo.